rápido, podem abrir o microfone e me avisar. Então, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas hoje é como se fosse o nosso fechamento sobre esse tema, depois a gente vai falar um pouquinho melhor. E para isso eu decidi falar sobre um pouquinho, como a gente já tinha falado bastante sobre santidade, né, o conceito, tudo já estava, eu acho que já está muito bem firmado. Eu decidi falar um pouquinho sobre esse tema que chama brechas em nossa santidade, que é como se fosse as falhas que a gente pode acabar deixando na nossa vida de santidade. Para isso, eu usei esse livro aqui, que tem esse título, que inclusive é muito bom, eu recomendo para todo mundo. Ele fala bastante do que a gente está aprendendo agora, do que a gente está estudando. Eu dei uma pesquisada e eu vi que ele é bem conhecido, eu nunca tinha ouvido falar dele, mas inclusive esse livro nem é meu, é do meu primo, que ele acabou esquecendo aqui em casa. Mas é muito bom, é um livro que realmente eu recomendo para todo mundo. E o nosso estudo de hoje vai ser baseado nas primeiras partes dele. Não estou conseguindo mudar de slide. Aí foi. Bom, então eu vou falar um pouquinho, vai parecer meio estranho, mas depois vai fazer sentido. Aqui no Brasil a gente não tem muito costume de fazer camping, né? De acampar no meio da floresta, com barraca, com fogueira e banheiros comunitários, e às vezes até sem banheiro e tudo mais. Mas nos Estados Unidos e em outros países isso é muito comum. E o autor, né, o Kevin DeYoung, ele começa dando a opinião dele sobre o camping, né? Ele fala que é um lugar que você vai no meio da floresta para dormir em barraca, usar banheiro comunitário, que é cheio de mosquito, é um lugar sujo. Ele geralmente sai com os livros dele todo cheio de barro. E que a igreja dele, uma vez por ano, faz um camping, passa uma semana em outro estado, no meio da floresta. Ele falou que muitas pessoas gostam e ele respeita isso, né? E como a esposa e a família dele gostam, ele acaba indo junto. Mas ele fala que, particularmente, para ele não faz muito sentido, porque é como se você fosse passar as férias, só que é tudo parecido com o seu cotidiano, você tem que cozinhar, você tem que lavar roupa, você tem que fazer tudo, só que de um jeito muito mais difícil. Essa é a visão dele sobre o camping. Então, para ele, isso não faz sentido nenhum. E que tem gente que gosta disso, então tudo bem, que bom para elas, elas podem fazer camping, mas isso não faz parte da vida dele. E aí ele fez uma relação muito interessante da santidade sendo o nosso novo camping. Então, não é algo necessário, pode dificultar muito a nossa vida, a gente pode viver uma vida muito boa, sem viver uma vida de santidade, mas se você quiser ter uma vida santa, ok, eu respeito isso sem problema. Afinal, né, se já fomos salvos pela graça, é possível viver uma vida boa, uma vida bem tranquila, bem melhor do que aqueles que buscam a santidade todo dia. Então ele fala que a santidade é o novo camping, só deixa a nossa vida mais difícil. E aí depois ele vai falar um pouquinho sobre essa brecha, né? Sobre essas falhas que podem ter na nossa vida de santidade, que inclusive explicam o pensamento que a gente começou, né? Para aquelas pessoas que veem a santidade como camping, como uma coisa que não é necessária, mas se você quiser fazer, tudo bem. Então, enquanto isso, eu vou pedir para duas pessoas abrirem nesses textos de Hebreus e de Romanos, e aí depois eu vou pedir para alguém abrir o microfone e ler para a gente. Então, o principal motivo da gente ter brechas, da gente ter falhas na nossa vida de santidade, é porque a gente acaba colocando ela em segundo plano. A gente tornar, principalmente a nossa geração e as gerações mais novas, os adolescentes, eles veem essa questão de uma vida de santidade como legalismo e religiosidade pura. Ou seja, não é, na verdade, é o que a gente falou, seria uma coisa que só atrapalha, né? Então eu vou pedir, se alguém já achou, para ler o texto de Hebreus, e depois que eu terminar, outra pessoa já pode ler o texto de Romanos, por favor.
Vou ler Hebreus 12, então, de 9 a 10, né? Uhum. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. E quem já tiver aberto em Romanos 8:29, por favor. Vou ler Romanos, então. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de Deus, à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Esse segundo texto, inclusive, foi o que o pastor citou no culto hoje de manhã, né? E ele também falou sobre isso, sobre os chamados para ter uma vida de santidade. Então, falando um pouquinho dos textos, então a gente viu que os nossos pais, eles nos repreendem, mas por pouco tempo. Depois que a gente casa, que a gente vira adulto, nós tomamos as nossas decisões. Mas Deus, ele é o nosso pai que está sempre ali corrigindo a gente, a fim de que a gente tenha uma vida de santidade como a dele. E a gente sabe que Jesus veio para isso. Ele veio para, quando ele morreu na cruz, ele nos justificou, ele nos separou, mas o objetivo é que nós nos tornemos cada dia mais parecidos com ele. Nós vivemos uma vida de santidade. Então, a gente tem que pensar, né? Será que nós que somos apaixonados pelo Evangelho e pela glória de Deus não deveríamos ser os mais dedicados a buscar a busca pela santidade? Nós que somos seguidores de Cristo, que nós recebemos o perdão, nós não devíamos cada dia mais tentar ser mais parecido com Jesus? E aí, algumas perguntas que vão fazer a gente refletir. Então, sobre a nossa vida de santidade, para a gente pensar um pouquinho como que a gente está vivendo, né? Então, primeiro, a nossa obediência, ela é conhecida por todos? Quando as pessoas olham para você, qual que é a maneira que elas te descrevem? Depois eu vou falar um pouquinho mais. Paulo, quando ele começa a escrever as suas cartas para as igrejas que ele fundou, ele começa normalmente as cartas agradecendo a Deus. Então, lá em Romanos, primeiramente dou graças a Deus, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Lá em Coríntios também, sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito. Efésios também, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Então, ele sempre começa agradecendo a Deus pela vida das igrejas e pela maneira que elas vêm se desenvolvendo. Mas também, Paulo não precisava sair gritando para o mundo, olha como eles são crentes, como eles... Não, porque o mundo via o exemplo deles. A gente vê ali em Romanos, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Ali em Coríntios, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. E ali em Efésios, por isso também eu, tendo ouvido a fé por isso também eu, tendo ouvido a fé que já entre vós, e aí ele continua, ele tem ouvido da fé, eu esqueci de uma letrinha ali. Então, ele fala isso, que a partir das outras pessoas que não são da igreja, ele ouve falar, ele ouve desse testemunho, ele ouve dessa vida que as igrejas estavam vivendo. Então, a gente tem que pensar como que as pessoas nos conhecem? Nós somos conhecidos pela nossa obediência a Deus? As pessoas, quando vão te descrever, elas te descrevem como uma pessoa inteligente, engraçada, divertida, ou elas olham para você e vê o verdadeiro servo de Deus, um discípulo de Jesus Cristo. A gente tem ouvido falar esses dias todos, né, sobre os puritanos, e uma coisa que a gente ouve muito é que a vida deles e todas as orações deles giravam em torno dessa vida de santidade. Será que a nossa
como pessoa, como mocidade, como igreja, será que as nossas orações, as nossas vidas giram em torno da mocidade, giram em torno da santidade? A gente ora realmente para que nós tenhamos cada vez uma vida mais santa? Ou isso não é prioridade na nossa vida? Depois, o céu é um lugar santo? E eu vou pedir para alguém ler, por favor, Apocalipse 21, de 1 a 8. Esse é um texto um pouquinho maior. Eu vou fazer a leitura aí, irmãos. O novo céu e a nova terra. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, o texto está descrevendo um pouquinho, né, de como será esse céu. E se a gente muitas vezes a gente ouve esse discurso de que Deus tem um amor incondicional, de que Deus ama a todos, independente de como você seja, independente de como você esteja, e a gente sabe que Deus tem um amor santo. Ele ama aqueles que ele separou e aqueles que buscam ter uma vida de santidade. Então, a gente às vezes acaba ouvindo e pregando desse amor incondicional, mas o texto nos deixa claro, incondicional no sentido que eu falo, de amar todas as pessoas, independente de como elas estejam, independente do que elas façam. E a gente sabe que nós somos santos e separados. E o texto deixa claro que o céu é um lugar para aqueles que venceram. Então, o último versículo que o Luiz leu, o versículo 8, fala que para os covardes, incrédulos, abomináveis, os assassinos, os impuros, enfim, o lugar deles não é o céu. Se você se entrega ao pecado, se você se viver uma vida de santidade não é a sua prioridade, então o céu não é o seu lugar, porque o céu é um lugar santo. Se a vida de adoração com Deus agora não fascina você, não é o que te deixa maravilhado, então o céu também não é o seu lugar. Porque no céu a gente vai viver eternamente, todos os dias da nossa vida, adorando a Deus. Se não é agradável agora, por que seria na eternidade? E aí Spurgeon tem uma frase que fala: seria mais fácil um peixe viver numa árvore do que um ímpio no paraíso. E é isso, como que um ímpio vai viver num lugar santo, em que só tem adoração a Deus, em que todos eles são santos, é uma coisa que realmente não faz sentido e não cabe. E aí, para quem lembra um pouquinho da nossa confraria, falando um pouquinho da grande comissão, então tá lá no texto de Mateus 28, 19 a 20. Esse aqui eu vou abrir.
quem estava na nossa confraria lembra, então, o que é a grande comissão e o que é ser um discípulo de Cristo, né? E esse texto nos diz assim: portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aí ele fala, no capítulo 20, no versículo 20, na primeira parte, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, para esses discípulos que a gente vai fazer, essas pessoas que a gente vai pregar o evangelho, o que a gente tem que fazer? Ensinar eles a guardar. E aí o guardar não é o sentido de você tomar conta, né? Mas é de você obedecer e de você colocar em prática, de realmente você guardar no seu coração. A gente não tá levando a sério a grande comissão se a gente não está fazendo isso, se a gente não está ensinando as outras pessoas a guardarem os mandamentos de Deus, e também se a gente não está se ajudando, nós como irmãos em Cristo. A gente não tem que fazer discípulos e pregar o evangelho e pedir para eles simplesmente observarem os mandamentos de Jesus como alguém observa um quadro, uma obra de arte. Não, a gente tem que ensinar eles a seguir os seus mandamentos, realmente como ser verdadeiros discípulos. Normalmente, quando a gente vai fazer evangelização e vai falar de Deus para outras pessoas, a gente só acaba falando em aceitar Cristo, né? Mas não realmente dessa mudança de vida e de comportamento, de guardar realmente esses mandamentos de Deus no nosso coração. E porque nós somos cheios de brechas, cheios de falhas, cheios de coisas que nos fazem não alcançar essa vida de santidade. Infelizmente, a busca pela santidade não é uma coisa tão óbvia na nossa vida quanto é nas páginas das Escrituras, né? Quando a gente vê essa ordenança da gente realmente ser puro e ser santo. E aí, o livro apresenta pra gente 5 possíveis fatores. Que a gente acaba vendo a santidade como uma lista de coisas proibidas. Então, se você não fuma, se você não bebe, se você não usa roupa curta, se você não fala palavrão, você é santo. E pensar que a santidade se resume a isso, é só isso, pode fazer que a gente se sinta estranho, diferente das outras pessoas. Que a gente se sinta desalocado, né? Pode fazer com que as pessoas, quando a gente chega para alguém e fala, então, eu não falo palavrão, não, eu não bebo, não, eu não fumo, não, eu não... Vai fazer com que as pessoas pensem que nós somos legalistas, mente fechadas, atrasados e até fundamentalistas, né? Mas, na verdade, a busca pela santidade não é uma lista de coisas proibidas que a gente tem. Também, não beber, não fumar, tudo isso faz parte da santidade. Mas a santidade não se resume a isso. Então, a gente tem que lembrar que se a gente coloca na cabeça que a santidade é simplesmente uma lista de coisas proibidas, as pessoas, muitas vezes que são novas na fé, ou então pessoas que não são cristãs, elas vão olhar pra gente com um olhar de que é isso, de que a gente é só um monte de pessoas legalistas, de que a gente não consegue ver o lado do outro, quando na verdade a gente tem que entender a razão do porquê a gente não faz tudo isso. E aí o autor do livro fala que às vezes até é fácil ser santo, né? Se for simplesmente uma lista de coisas. A cerveja tem um gostinho, um cheiro ruim, eu sei que cigarro faz mal para a saúde, é fedido, eu não gosto de usar roupa apertada, eu aprendi desde criança a não falar palavrão, então pronto, já tô no lucro, já vou pro céu com muitos galardões, porque eu já sou a pessoa mais santa do mundo, quando na verdade a santidade não se resume a isso. A gente também tem outro fator que dentro da nossa igreja, dentro do nosso meio, existem pessoas que não são regeneradas ainda, que ainda não realmente nasceram novamente pelo Espírito Santo.
E aí, tem uma frase que o livro traz que é: o simples bom senso há de nos dizer que qualquer coisa que não gere mudança na pessoa que a professa também não faz qualquer diferença para Deus. E é um fato plenamente observável que para inúmeras pessoas a mudança de não ter uma fé para ter uma fé não faz diferença real na vida. Ou seja, simplesmente para uma pessoa que acabou de se converter, acabou de conhecer o Evangelho, né? A mudança de não ter fé para agora passar a ter uma fé, agora eu acredito em Deus. Agora, isso não faz uma diferença real na vida dela se isso que ela acabou de aprender não primeiro transforma o coração, transforma a mente, né, dela, né? Que é o exemplo que o meu pai sempre dá, que é o de Nicodemos, quando ele tem aquela conversa com Jesus que fala de nascer de novo, né? Então, se ela realmente não nascer de novo, pelo Espírito Santo, então simplesmente não faz diferença para ela, como também não faz diferença para Deus. Então, é mais ou menos isso que ele traz, né? Que a gente, por que a nossa igreja e a nossa comunidade em geral é tão cheia de brechas nessa vida de santidade, porque infelizmente nós temos pessoas que ainda não foram transformadas pelo Espírito Santo, mas estão no meio de nós e às vezes acaba sendo um pouco mais difícil de lidar. A gente vive numa cultura da indiferença, e indiferença em que sentido? Que a gente, como cristãos, estamos no meio de um mundo e que a gente vê a gente assiste um filme com um linguajar mais baixo, com alguma coisa, com algumas cenas impróprias e tá tudo bem, não faz diferença. Você também sair para beber, isso também não faz diferença. As roupas que você veste não vai ser isso que não vai determinar quem você é, então tá tudo bem. E a gente acaba sendo tolerante, sendo indiferente, a gente acaba se acostumando com essas coisas, se confortando. Então a gente acaba não vendo problema. E existem cristãos até mais liberais que falam que se você taxar qualquer comportamento como um comportamento ímpio, isso vai soar como uma coisa condenatória, intolerante, então é melhor você aceitar todo mundo. Quando a gente sabe que não é assim, a gente tem os limites que a gente deve seguir para a gente viver realmente uma vida de santidade. Lá em Efésios 5:27 fala um pouquinho sobre a igreja, para a gente se apresentar para nós nos apresentarmos, né, como uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem defeito nenhum. E é mais ou menos isso. A partir do momento que a gente se torna indiferente, a gente permite que essas coisas entrem, a gente não realmente se torna essa igreja sem mácula. E outra coisa que dificulta muito é que a santidade é uma tarefa árdua, é uma tarefa difícil, não é fácil, a gente sabe que não é fácil morrer para os nossos pecados, nós nos acostumamos com eles, a gente se conforta com os nossos pecados que a gente comete diariamente, e aquilo da indiferença, né? Então, tá tudo bem, é muito doloroso morrer para os nossos pecados e buscar uma vida de santidade. Então, por que eu vou me esforçar tanto, sendo que não precisa? O próximo ponto fala um pouquinho disso. A gente acaba se confortando e é isso. Uma coisa a gente sabe que é sair da faculdade, se formar e procurar emprego. É difícil? É difícil, a gente sabe que não é fácil. Outra coisa é a gente ser resoluto na oração para que Deus nos transforme. Isso é muito mais difícil. É outro tipo de transformação que nenhuma faculdade, nenhum curso pode ensinar pra gente. É só realmente Deus que pode fazer na nossa vida. Então, morrer para o nosso pecado e para as pequenas coisas que a gente faz no nosso dia a dia que desagradam a Deus, até as maiores, pode ser muito doloroso, pode ser muito trabalhoso, e não são todos que conseguem e que estão dispostos a fazer isso. Mas a gente viu no texto de Apocalipse que o céu é para aqueles que venceram. Então, a gente tem que dar um pouquinho mais de peso, a gente tem que pensar um pouquinho mais quando a gente fala disso. E uma coisa é que também muitos desistem do processo de santificação.
muitas pessoas pensam que a santificação não é uma possibilidade, porque a gente sabe que a gente não vai ser completamente santo até o dia realmente que Jesus voltar e nós estivermos na glória. A gente sabe que nós não vamos ser, que nós vamos pecar. Então, muitas pessoas se confortam na ideia e acham que já que eu fui salva pela graça, já que eu já fui justificado, para que eu preciso viver uma vida de santidade, já que a santidade não vai me levar a lugar nenhum, porque eu nunca vou ser santo. E, na verdade, o processo da santidade só faz a gente sentir mais culpado e só faz a gente perceber cada vez mais que nós somos pecadores, que nós somos fracos. Cada dia que você tenta ser melhor, você percebe o quanto pecador você é. E isso é um problema para muitas pessoas, né, que não conseguem lidar com isso. E em vez de procurar cada dia mais a vida de santidade, elas acabam simplesmente desistindo porque elas sabem que nunca vão chegar lá. Mas, na verdade, a gente deve celebrar os nossos fracassos como uma oportunidade para exaltar a Deus. Então, toda vez que a gente erra, toda vez que a gente tropeça, é aí que a gente reconhece a nossa dependência de Deus. E a gente sabe que sem Ele, a gente não consegue sem Deus, a gente não consegue alcançar nem subir nem um degrauzinho na santidade. Se com Deus já é difícil, né, a gente realmente viver uma vida plenamente santa, já é impossível, sem Deus, então, a gente não consegue nada. Então, por isso que é nesses momentos de fracasso, nesses momentos que a gente olha para trás e vê o nosso pecado, que a gente reconhece os nossos erros, que a gente deve exaltar a Deus por essa oportunidade, da gente poder ver o quão dependente nós somos dele e o quanto nós ainda temos que caminhar, né, para sermos cada dia mais parecidos com ele. Eu acho que era isso que eu tinha falado, mas voltando aqui, então a gente tem que lembrar que a santidade para a gente não é como camping, né? Não é como uma vida mais difícil, então eu vou viver na parte confortável, que é para eu não precisar dificultar tudo isso. A vida de santidade para o cristão, ela não é uma opção. Se você realmente quer chegar no céu, você precisa realmente vencer essa batalha contra o pecado e cada dia buscar ser mais parecido com Deus. A gente sabe que é difícil por vários fatores que eu falei, né? Porque temos pessoas que não são regeneradas no nosso meio, porque nós somos fracos, porque a gente acaba vendo a santidade simplesmente se limitando a uma lista de coisas proibidas, né? Em vez de entender realmente o que é ser santo, o que é parecido com Cristo. Mas a santidade não é uma coisa opcional na vida do crente. A gente realmente, se a gente for transformado, se nós nascemos de novo pelo Espírito Santo, nós devemos buscar uma vida de santidade, cada dia mais parecidos com Cristo. Então, esse pensamento de que já fui salvo pela graça, já alcancei a santidade, ele realmente não se encaixa pra gente. A vontade de Deus é que o mundo conheça Cristo, creia nele e obedeça a ele. E então, para a gente obedecer os preceitos de Cristo, nós temos que ser parecidos com ele, porque a gente sabe que sozinhos a gente não consegue. Então, era isso que eu tinha para falar.